a gente precisa acessar os documentos oficiais da Igreja Adventista do Sétimo Dia para saber qual é a sua doutrina. É assim que a gente sabe a doutrina de uma determinada igreja, de um determinado grupo. Você vai nos documentos oficiais para ver o que ela ensina oficialmente, tá? Isso é com a Assembleia de Deus, isso é com a Igreja Católica Romana, isso é com a Luterana, com a presbiteriana. Você vai nos documentos oficiais. A igreja tem um credo, ela tem uma confissão de fé, ela tem um catecismo, ela tem todas essas coisas, né? Ela tem documentos oficiais, ela tem uma declaração de crenças fundamentais. Então a gente tem que ir nesses documentos fundamentais. Por quê? Porque, veja, gente, quando a gente vai avaliar as doutrinas de uma igreja, a gente não pode avaliar a prática de um membro, ou a prática de alguns membros, ou a prática de muitos membros. Porque a prática do membro, ela é algo que pode variar em relação à doutrina que a igreja ensina. Porque as pessoas possuem livre-arbítrio. Então elas podem não praticar aquilo que a igreja ensina. Ou elas podem entender errado aquilo que a igreja ensina e praticar de uma maneira diferente. O entendimento de cada um em relação à doutrina, ele varia. A prática de cada um em relação à doutrina varia. É por isso que você vai ter pessoas dentro da igreja que adulteram, que roubam, por exemplo. Essas pessoas, elas não estão praticando a doutrina da sua igreja, elas estão indo contra a doutrina da sua igreja. Então não é que a igreja ensina essas coisas, é que a pessoa pratica de maneira divergente, ela não pratica, ela vai... o oposto, E você tem aqueles casos em que há uma divergência de interpretação em relação à doutrina. Então, você tem um membro que interpreta de uma maneira diferente e isso leva a uma prática diferente, isso leva a um ensino diferente. Então você vai ver, esse membro aqui ele está ensinando tal e tal coisa, mas ele entendeu de uma maneira errônea e por isso ele está ensinando isso. Ou seja, não dá para você avaliar uma igreja nesse sentido doutrinário, vou avaliar a doutrina da igreja através do que o pastor fala, do que um membro fala, do que um conjunto fala, do que uma ala fala. Não, você tem que ir na doutrina, tá? Isso não significa que a avaliação da prática da igreja não seja importante. É importante. Se você tem uma igreja que ensina X e a maioria dos membros faz Y, e ensina Y, pratica Y, tem um problema muito grande nessa igreja. Talvez seja um problema de comunicação, talvez seja um problema de educação. Algum problema muito grande existe nessa igreja. Talvez seja um problema moral, talvez seja um problema espiritual. Vamos dizer que tem uma igreja que a maioria das pessoas adultera. Tem algum problema muito grande nessa igreja. Pode não ser na doutrina. Se a doutrina está ensinando que o adultério é errado, então o problema não é na doutrina. Mas tem um problema prático ali. Então, assim, isso precisa ser discutido e isso precisa ser sanado. Ok, não estou dizendo que não é importante. Agora, o ponto é, se a gente vai discutir doutrina é uma coisa, a prática da doutrina ou não é outra. É isso que eu estou tentando mostrar. Então, se a gente vai discutir, a Igreja Adventista do Sétimo Dia é uma seita ou não, é uma discussão doutrinária. A gente vai tentar entender o que ela ensina em sua doutrina, em sua teoria, tá? A gente pode chegar à conclusão de que ela é uma seita, porque ela está ensinando tudo errado. Ela pode chegar à conclusão de que ela não é uma seita, porque ela está ensinando tudo certo, na sua doutrina oficial. Depois que a gente vê isso, aí a gente pode ir para a discussão prática. Tá, mas vamos dizer que a gente chega à conclusão de que a Igreja Adventista do Sétimo Dia não é uma seita. A doutrina está legal, está corretinha. Mas a prática está batendo com a doutrina? Talvez a gente chegue à conclusão de que, olha, a maioria dos membros, ou muitos membros, não estão cumprindo a prática do que está na doutrina. E aí é algo que precisa ser discutido. Como é que a gente resolve isso? Quais são as raízes do problema? Mas aí já não é uma discussão sobre se é uma seita ou não. Aí é uma discussão sobre como resolver o problema prático da igreja. São duas coisas diferentes. Mais uma vez, nós precisamos ter critério. Então, se a gente está discutindo se é seita ou não é uma discussão doutrinária, não é uma discussão sobre prática. A gente pode discutir sobre prática depois, tá? Mas aqui é uma discussão doutrinária, tá bom? Então, como é que a gente avalia, então? É por um membro ou um conjunto de membros, o que eles fazem? Não, é pela doutrina oficial. No caso da Igreja Adventista do Sétimo Dia, existem alguns livros denominacionais, oficiais, que são principais, e que a gente pode usar para saber qual é a sua doutrina. São o Tratado de Teologia,
o Nisto Cremos, o Questões sobre Doutrina, que foi redigido especificamente para responder questões, dúvidas de evangélicos, de protestantes em geral, sobre a Igreja Adventista do Sétimo Dia. E, claro, você tem a Declaração de Crenças Fundamentais da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Esse é o documento mais básico, tá? Ele teve algumas formulações diferentes ao longo do tempo, né? Ele não era exatamente oficial ao longo do tempo, porque a Igreja Adventista do Sétimo Dia inicialmente não queria ter um credo, né? Porque ela entendia que quando você faz um credo, você acaba ficando muito preso a esse credo, então isso não permite, por exemplo, que a igreja possa, né, se desenvolver e de repente perceber, olha, a gente está errado nisso e naquilo, então vamos fazer as reformas bíblicas que tem que ser feitas e é isso, né? Quando você tem um credo, você fica um pouco preso ao credo, então a Igreja Adventista tinha esse medo de ter um credo. Então ela teve ao longo do tempo algumas formulações de expressões das crenças adventistas do sétimo dia. A gente crê nisso aqui. Mas não era uma coisa muito oficial, votada na Assembleia Geral, porque não se queria ter essa característica de credo, né? Quando foi em 1980, a igreja resolveu fazer o que não é um credo, né? A Igreja Adventista não considera um credo, mas sim uma declaração de crenças fundamentais, e aí, de fato, foi oficializada, né? Uma declaração semelhante às que já tiveram em outros períodos anteriores, só que dessa vez foi oficializado na Assembleia Geral, com votação e tal, e se tornou um documento oficial de fato, né? E esse documento ele passa por algumas pequenas modificações, reformulações de tempos em tempos, quando a igreja julga necessário, tá? E é esse documento que a gente tem até os dias de hoje como sendo o resumo principal das nossas crenças, né? Então é a Declaração de Crenças Fundamentais. Hoje são 28 crenças fundamentais que a gente mantém, tá? Então, esse documento, inclusive, ele é a base para o Tratado de Teologia e o Nisto Cremos, né? O que o Tratado de Teologia e o Nisto Cremos fazem é justamente desenvolver essas doutrinas, explicar de uma maneira detalhada, profunda, né, essas doutrinas. O Nisto Cremos de uma maneira um pouco mais popular, né, e o Tratado de Teologia de uma maneira um pouco mais teológica e acadêmica, né? Então o Tratado de Teologia ele tem aí 1000 e poucas páginas, né? O Nisto Cremos geralmente vai ter 300, 400 páginas, tá? Em resumo, o primeiro documento que você deve procurar quando você quer entender as doutrinas da Igreja Adventista do Sétimo Dia é a Declaração de Crenças Fundamentais, que é um documento curto, simples, deve ter 2 páginas, 3 páginas. Ele está presente no Manual da Igreja, que você acha fácil para baixar na internet, né, o Manual da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Você também encontra esse documento em qualquer site oficial adventista, tem lá as crenças fundamentais. Então é um documento simples de achar, fácil de achar, e é o mais fácil também para você ler, porque ele é bem curtinho, tá? Esse é o documento principal. Depois, se você quiser se aprofundar mais, aí você pode comprar o Nisto Cremos numa casa publicadora brasileira, que é a Editora Adventista. Você pode comprar o Tratado de Teologia, e aí você vai entender mais profundamente cada uma dessas doutrinas, ok? E tem o Questões sobre Doutrina, que é também um livro interessante para quem tem questões mais específicas em relação à Igreja Adventista do Sétimo Dia, principalmente alguém que é um protestante ou um evangélico não adventista, né, e quer entender, né, o que a Igreja Adventista pensa, ok? Essas são as 4 obras principais que eu sempre divulgo aqui para os meus ouvintes, para os meus espectadores, para quem quer entender melhor, seja adventista ou não, as doutrinas da Igreja Adventista.